Eu assisti a segunda temporada de Sense8, série que foi iniciada pelas irmãs Wachowski e que agora está sendo comandada mais pela Lana Wachowski e que é produzida diretamente para a Netflix. E hoje nós estamos com algum problema na iluminação, nós não vamos falar, mas nos próximos vídeos a gente vai voltar com a iluminação normal, aquela bonitinha. Mas hoje tá aquela coisa mais rústica lá do início do canal. E é uma série da qual eu gosto muito. É uma série que tem alguns problemas, elas têm alguns diálogos meio piegas, mas é uma série que eu gosto muito porque eu acho que ela consegue ao mesmo tempo ser uma ficção científica interessante e uma narrativa dramática sobre diferenças culturais e aceitação do diferente de uma maneira muito ousada até. Eu gosto muito da série por causa disso. É uma série bem progressista nos discursos que ela aborda. Eu gostei bem mais dessa segunda temporada de Sense8 do que da primeira. Eu já tinha gostado muito da primeira. Eu não gostei do especial de Natal do Sense8 que a Netflix lançou no ano passado. Achei bem fraco, não evoluiu a trama em absolutamente nada. Mas essa segunda temporada eu gostei demais. Achei que ela foi muito mais bem resolvida do que a primeira, em todos os sentidos, seja em ritmo, seja na união também dos dois gêneros, como drama, como ficção científica. Os dois funcionam muito bem simultaneamente na segunda temporada. Do ponto de vista de ficção científica, a trama, ela evolui bem mais do que a primeira temporada. Eu comentei, inclusive, quando eu escrevi sobre a primeira temporada, lá no HQ, hd.blogspot.com, eu falei que o problema da primeira temporada de Sense8, o principal problema, é que, embora a trama fosse interessante e os episódios jamais se tornassem particularmente chatos, arrastados, o ritmo era até bem bom, era bem fluido, mas um problema do Sense8 que ele sempre teve é que era uma série que demorava demais pra chegar onde ela queria chegar. Ela gastava vários episódios, lá pro sexto episódio da primeira temporada, eu comecei a me tocar que a trama, ela não tava andando muito bem. Era sempre aquela coisa do tipo, um personagem tá em perigo, aí surge alguém pra salvar ele na hora H, e aí tem aquele mistério todo da conspiração lá e tal. Essa segunda temporada, ela não sofre desse problema. A trama, ela é bem mais ágil, bem mais breve, bem mais direta, bem mais objetiva. Eu acho que o fato de ter só 10 episódios talvez tenha beneficiado a série nesse sentido. A série, ela não tem tantos devaneios quanto a primeira, e eu não vou nem citar o episódio do Natal, que é só uma gordura de 2 horas nessa série. Mas a segunda temporada, em termos de ritmo, ela é muito bem resolvida. Todos os conflitos que são armados pelos personagens, eles são evoluídos de uma maneira bem coesa, bem coerente, e quando a série deixa as pontas soltas para a próxima temporada, ela deixa de uma maneira orgânica. Aliás, a série, ela termina deixando o espectador seco pra ver a próxima temporada. É uma pena que vão demorar mais 2 anos aí pra ver a próxima temporada de Sense8. Do ponto de vista de ficção científica, como eu já falei, a série ela funciona porque todos os aspectos que ela levanta através dessa base sci-fi são aspectos interessantes. Toda a trama conspiratória envolvendo a BPO, ela é bem interessante e ela muitas vezes ela acaba se tornando confusa, mas ela sempre instiga o espectador a querer decifrá-la e ela nunca se torna confusa demais. Ela sempre sabe colocar o espectador bem situado no universo quando necessário, e as reviravoltas que ocorrem aqui e ali, ou as grandes surpresas, elas são surpresas que impactam sem forçar a barra, na maior parte do tempo. Já do ponto de vista dramático, a série ela funciona muito mais do que a primeira temporada. Aliás, a série ela consegue inclusive algumas proezas que eu não esperava, porque a primeira temporada ela tinha momentos emocionantes, mas comparado com essa segunda temporada, é outra coisa agora. Tiveram momentos, inclusive, onde eu realmente fiquei, sabe, comovido de verdade com os dramas criados pelos personagens. Os dois arcos principais que mais me pegaram na segunda temporada foram os da Sun, que é a sul-coreana, que talvez tenha se tornado a minha personagem favorita da série. Talvez, não sei, porque são vários personagens interessantes. E o arco também da Nomi é muito interessante porque ele aborda essa questão dela ser transgênero de uma maneira bastante impactante, assim. A série, ela em alguns momentos, ela é um pouquinho artificial na maneira como ela vai construindo os dramas. Isso o Sense8 sempre teve e sempre vai ter. A série, ela é meio novelinha desde sempre, mas o arco da Nomi, no geral, funciona muito bem. Principalmente o ápice, que envolve o casamento da irmã dela e todas as intrigas com a família e etc. Tudo isso alcança o ápice. E tem um discurso que a Jamie Clayton faz num dos episódios que é sensacional, um discurso longo, falando sobre toda essa questão do preconceito que ela sofreu, dessa opressão que ela sofreu, e como a irmã dela foi significativa ao segurar a base emocional da personagem. O arco do Will Gorski, que é o policial de Chicago também tá fantástico. Você entende a dor do personagem por ele ter se afastado do pai. Isso alcança um clímax emocional que é imenso e esse clímax emocional, inclusive, ele funciona muito bem para os outros personagens também. Isso afeta os outros Sense8s
Do ponto de vista narrativo, a série ela é muito bem definida neste sentido. Existe também toda uma trama política envolvendo o Cafeus que, embora ela seja construída de uma maneira bem rápida, ela rende alguns momentos bastante interessantes e você acredita nesse potencial de um povo que tá sofrendo demais querer eleger uma figura como Cafeus, ou Van Damme. O Wolfgang também funciona, mas ele é um personagem divertido, bacana, e a série ela fez uma coisa que também é muito, muito impressionante, que ela conseguiu transformar a Kala, que é a indiana que estava se casando com um sujeito que ela não amava, ela conseguiu transformar essa personagem numa personagem muito mais interessante do que na primeira temporada. Um dos pontos fracos da primeira temporada era justamente o arco da Kala, que era um arco muito novelinha, eu vou casar com um cara do qual eu não amo e tal. Mas nessa temporada a personagem ela funciona muito bem, as funções narrativas dela são muito mais plausíveis, muito mais palpáveis, ela como médica ajudando os outros senseis. E ela também é uma personagem mais interessante, uma personagem mais cativante nesse sentido. A Riley, ela também é uma personagem que me atrai bastante, ela é uma personalidade muito magnética, e a Tuppence Middleton, que é a atriz que interpreta ela consegue conferir ao mesmo tempo uma quase... não chega a ser uma inocência, mas é uma certa vulnerabilidade pra personagem, que na maior parte do tempo funciona maravilhosamente. O único ponto fraco entre esses 8 personagens, na minha opinião, foi, surpreendentemente, o Lito Rodriguez, que é aquele ator mexicano que na primeira temporada escondeu a homossexualidade dele, e, spoiler da primeira temporada, no final da temporada ele revela isso a público. E aqui essa segunda temporada, ela aborda todo esse drama do personagem ter exposto a sexualidade dele pro público, qual o impacto que isso gera na carreira dele, como ele perdeu os papéis, e isso é interessantíssimo, mas muitas vezes a série, ao abordar o arco dele, ela acaba caindo no melodrama de uma maneira artificial até demais. Tem vários momentos, inclusive, onde a série ela não consegue se definir entre a comédia e o drama quando vai construir a situação desse personagem. E existem vários momentos que são muito bobinhos. Eu vou dar só um exemplo. Tem uma hora onde ele tá vendo TV, vendo um filme que significa muito pra ele por causa da tradição da família dele, que assiste esse filme. Aí no final da cena ele fica super depressivo e ele faz um discurso fantástico pro namorado e pra amiga dele e que funciona muito bem, só que aí chega lá no finalzinho da cena, ele pega o Blu-ray do filme e joga pela janela. Tipo, precisava desse finalzinho brega no final. E além do mais, ele fica o tempo todo falando sobre os filmes que eu fiz e sobre a carreira dele e fica meio bobinho. Inclusive existem alguns momentos onde eles exploram a cultura de Hollywood de uma maneira bem pontual, criando inclusive atores fictícios e filmes fictícios que são muito bobos, tipo, o ator tal, você vai contracenar com esse ator aqui, o que ganhou 3 Oscars, sabe uma coisinha meio infantilóide em alguns momentos, eu senti. Mas esse é o único ponto fraco, na minha opinião, entre os 8 personagens principais. E do ponto de vista técnico, a série ela continua uma coisa, assim, inacreditável. Inclusive, existem rumores de que a série pode acabar agora na 3ª temporada, porque ela tá ficando muito cara, e eu acho bastante compreensível. E vendo a 2ª temporada, você consegue, os caras que tiveram que filmar todas as cenas, não todas não, mas eles tiveram que filmar a maioria das cenas mais de uma vez. Em alguns casos, 8 vezes, ou 9, quando todos os personagens estão juntos. Toda essa conexão de um sensei com o outro, ela envolve, obviamente, toda uma artimanha técnica da equipe de produção ter que se locomover para outro país e regravar a cena inteira, e aí a direção ter que pensar direitinho nos planos, na hora da montagem, como é que um vai se interligar com o outro. Você vê que cada plano da série, cada plano dos 10 episódios foi milimetricamente calculado. E isso a série merece palmas. Aliás, além da montagem, a montagem de Sense8 é uma coisa inacreditável, sempre foi, e se deixar de ser, vai ser algo estapafúrdio. E aqui, essa 2ª temporada, ela traz vários momentos onde os personagens estão todos juntos, aí eles chegam, aí eles se juntam atrás de um único semblante. A transição de um Sense8 pro outro no meio das ações fica bastante clara, fica bastante orgânica até. E, pra completar, a dinâmica do elenco também é uma coisa fantástica. Pra mim, o melhor momento dessa temporada, e talvez da série inteira, foi num momento onde certo personagem tá num cemitério
e aí todos os outros 7 Senseis aparecem em torno dessa personagem, pra consolar ela. A amizade do elenco, você vê que a amizade entre os personagens, ela transcende apenas os personagens. Ela também, você sente que existe uma química entre os próprios atores, que aquela amizade é verdadeira. Você sente o impacto daquilo. E eu acho que a série, ela consegue até estabelecer um certo companheirismo entre os personagens e o próprio espectador. Você termina a série com a sensação de que, porra, vou demorar mais 2 anos pra reencontrar esses personagens dos quais eu gosto muito e que são personagens amigáveis. É uma série super convidativa e é uma série que é construída através desse companheirismo, seja entre os próprios personagens, seja com o próprio público. E nesse sentido, é interessante você perceber que todos os personagens, é a grande qualidade, mas eu vou ter que repetir, que todos os personagens são de culturas diferentes, de sexualidades diferentes, de países diferentes, e é interessante, pessoas tão distintas que conseguem conviver de uma maneira tão pacífica e tão amigável. É uma série com um discurso muito positivo para os tempos atuais. E para finalizar, a fotografia do Sense8, ela tá ainda melhor, principalmente nos momentos onde a Sun, ela tá em lugares mais iluminados com roxo e que criam um contraste com o azul, e aí chegam outros personagens, esses personagens estão banhados em dourado ou em cores mais quentes, e as sequências de ação que no especial de Natal foram patéticas, e na primeira temporada elas também tinham algumas sequências de ação que pecavam um pouco, a segunda temporada ela acerta em cheio nas sequências de ação. São sequências de ação pontuais que nunca vão pra megalomania exagerada. Aqui e ali vão, ok, sejamos francos. Aliás, o roteiro ele cria algumas soluções que são um pouco questionáveis em alguns momentos, mas, no geral, as cenas de ação são fantásticas, seja na construção da mise-en-scène, como os personagens interagem uns com os outros. A dinâmica entre os Sense8 está muito mais clara e está muito mais imaginativa. Quando um personagem é enforcado, outros sentem o impacto desse enforcamento. E nesse sentido, a série ela é muito imaginativa. Existe um momento, inclusive, na sequência de ação, que me soou quase como uma atualização da cena do saguão do primeiro Matrix. A trilha sonora, ela me desagrada, não é o meu estilo de trilha sonora, mas é um pecado pequeno. Sense8 não é uma série perfeita, mas é uma série que eu tô gostando cada vez mais e mais e mais. Essa segunda temporada, pra mim, ela foi uma grande surpresa. Depois do especial de Natal, eu passei a ficar preocupado com a série, e essa segunda temporada veio pra me alimentar com esperanças de que Sense8 vai ser uma puta série. Eu mal posso esperar pra terceira temporada, e se for realmente a última temporada, tomara que encerre de maneira correta essa série. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal Bora Fazer um Curta, dessa vez com a resenha atrasadíssima da segunda temporada de Sense8. Comente aqui embaixo, compartilhe, curta, assine o canal, inscreva-se, acesse nossos parceiros. Comente aqui nos comentários o que você acha de Sense8. Você gostou da segunda temporada? Você está empolgado para a terceira? Então é isso, um grande abraço e valeu!